Tudo bem, pessoal? Meu nome é João Carlos, sou professor de História. A nossa conversa de hoje é sobre o Ensaio Geral de 1905, conhecido como o Domingo Sangrento, episódio 2 das Revoluções Russas. Diante de vários fatores de crise citados no episódio 1, um novo panorama político na Rússia alterou as relações de poder. O processo de industrialização fez surgir uma classe de operários influenciada pelo marxismo que, através da luta de classes, desejava cada vez mais chegar ao poder. Com isso, no governo do czar Nicolau II, em 1898, a oposição se organizou de forma mais consistente e criou o Partido Operário Social Democrata Russo. Em 1903, durante um congresso, iniciou-se um debate que envolveu dois líderes do partido. Enquanto Julius Martov defendia que o Partido Socialista deveria ser aberto, seguindo os moldes dos partidos socialistas ocidentais como o inglês e o alemão, Lenin acreditava que apenas os militantes deveriam ser membros do partido. Logo, ocorreu um racha dentro do Partido Operário Social Democrata Russo que fez surgir dois grupos políticos. Os mencheviques, que significava a minoria, liderados por Martov, e os bolcheviques, que significava a maioria, liderados por Lenin. Professor, e o que esses grupos políticos defendiam? Os mencheviques, por apresentarem características burguesas, desejavam uma revolução por etapas. Ou seja, se a Rússia vivia no absolutismo, antes era preciso realizar uma revolução burguesa para garantir as forças produtivas e alguns direitos para os trabalhadores, para aí sim implantar o socialismo. Também defendiam uma revolução por vias democráticas e não desejavam o extermínio da oposição. Devido à cor da bandeira, ficaram conhecidos como a ala branca e, por possuírem características democráticas, foram chamados de moderados. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, adaptou as ideias marxistas às condições da Rússia e desejou pular as etapas defendidas por Marx. Ou seja, Marx acreditava que só seria possível implantar o socialismo na Rússia após esgotar todas as etapas do capitalismo, pois assim seria possível identificar suas falhas. Tanto que Marx defendia que a Inglaterra seria um ótimo país para experimentar o socialismo. Lenin acreditava que, através do uso da força de trabalho dos camponeses e dos operários, era possível fazer uma revolução socialista na Rússia, deixando de lado as etapas capitalistas. Logo, através da revolução proletária, Lenin acreditava que seria possível implementar um governo comunista, ou seja, uma ditadura do proletariado. Professor, se os mencheviques ficaram conhecidos como a ala branca por conta da cor da bandeira e foram chamados de moderados por defenderem uma revolução sem violência e um governo democrático, como os bolcheviques ficaram conhecidos e foram chamados? Por conta do marxismo-leninismo, os bolcheviques não defendiam as vias democráticas e, por acreditarem que só seria possível derrubar o absolutismo do czar Nicolau II pela luta armada, foram chamados de radicais. Professor, e qual era a cor da bandeira dos bolcheviques? A cor da bandeira dos bolcheviques era vermelha, logo ficaram conhecidos como a ala vermelha radical. Entre 1904 e 1905, os russos saíram derrotados de um conflito com o Japão na disputa por colônias no Extremo Oriente, no território da Manchúria,
atual região nordeste da China e no território da Coreia. Esse fato desagradou a população russa e aumentou a impopularidade do czar Nicolau II. Com isso, os operários começaram a se organizar em associações e sindicatos com concepções socialistas e marxistas, e assim passaram a criticar o regime czarista de forma intensificada. Professor, e quais eram os motivos das críticas? A situação das fábricas era precária, com péssimos salários e grandes jornadas de trabalho que sacrificavam os operários. Em São Petersburgo, na indústria Putilov, os operários foram demitidos por reivindicarem melhores condições de trabalho. Essa situação gerou um movimento liderado pelo padre George Gapon, que em 1905 reuniu milhares de operários para protestar em frente à sede do governo czarista de Nicolau II. Professor, e quais eram as reivindicações dos operários? As principais reivindicações eram o retorno dos operários demitidos, além de defenderem a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim de instalar uma república liberal. Professor, e eles conseguiram? Não. Os operários foram atacados pelas tropas russas, milhares deles foram metralhados e mortos. Lenin chamou esse evento de Ensaio Geral de 1905. O episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Um beijo no coração de vocês. Usem a máscara. Se puder, fiquem em casa. #História neles.